A paz do Senhor Jesus. Nesta tarde, eu gostaria de falar sobre um assunto meio polêmico, né? Aborto. O que é aborto? É a morte de uma criança no ventre da sua mãe, desde a sua concepção até no seu nascimento. Temos dois tipos de aborto, né? O aborto espontâneo e o aborto provocado. O espontâneo é sem interferência externa. Pode ser por fragilidade do espermatozoide, por descolamento da placenta, pode ser por algum problema de saúde da mãe ou do feto, né? O provocado, muitas vezes, ela é praticado legalmente, né, para salvar a vida da mãe, ou porque o feto é anencéfalo, né, vai nascer sem cérebro, ou então no caso de estupro. Algumas mulheres fazem aborto por outros motivos, né, não tem condições para criar o filho, ou a concepção é fruto de um relacionamento passageiro, etc. Porém, isto é consertar um erro com outro erro. O feto, ele não tem culpa de ter sido concebido de forma errada. A palavra de Deus diz que Deus nos conhece antes mesmo do nosso corpo ser formado. Isso está em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Fazendo aborto, a mulher não está só matando a criança, ela está matando um projeto de Deus, porque todos nós somos um projeto de Deus, né? Na lei de Moisés, o aborto era considerado crime. Você pode ler lá em Êxodo, capítulo 21, versículos 22 e 23. Hoje as coisas mudaram, né? Mas o aborto continua sendo visto como assassinato. O feto, ele já é uma pessoa, é feita a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Uma pessoa que não tem como se defender quando o direito à vida dela é tirado. Quem faz o aborto não está pensando na criança. Ela está pensando em si mesma, pensando em resolver os seus próprios problemas. No caso de estupro, a criança vai ser punida por um crime que o seu pai cometeu. Então não é justo. Muitas mulheres dizem que são donas do próprio corpo. Isso não é verdade, porque o nosso corpo, ele pertence a Deus. Foi Deus que fez. Então, Deus dá a vida e Deus tira. E elas não estão tomando uma decisão sobre o próprio corpo delas. Elas podem fazer o que quiser com o corpo dela, mas elas estão tomando uma decisão sobre o corpo e a vida de uma criança que ainda não nasceu, mas já tem direito à vida. A mãe pode não ter apego nenhum a esse feto, mas para Deus, ela já é uma pessoa, Deus já ama esse feto como uma pessoa, como um filho. Vejamos alguns argumentos a favor do aborto. O aborto é uma prática comum entre as mulheres de todos os credos e classes sociais. Não é porque todo mundo faz que isso é certo, né? Que isso deixa de ser pecado. Para Deus continua sendo pecado, sendo comum ou não. A criminalização penaliza principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade, pobres, negras e indígenas. Isso é verdade. Só que o aborto não é a solução. A solução é lutar por políticas que impeçam a concepção, distribuição de preservativos, de pílula, de DIU, de métodos contraceptivos
e também de cirurgia, né, para esterilização, para as mulheres não terem mais filhos. A gente tem que ir na raiz do problema. Depois que foi concebido, aí não adianta mais. Deus mandou amar o próximo. E o feto, mesmo que as mães não queiram, ele já é o nosso próximo, né? Nós temos que amar a criança mesmo antes de nascer. Resumindo, o crente que é a favor do aborto, e tem líderes evangélicos que pregam em cima do púlpito e ensinam a igreja a ser a favor do aborto. O crente que é a favor do aborto, ele tem que ler mais a Bíblia e orar para que o Espírito Santo tire isso do seu coração, para que ela mude de posição. Não ao aborto, sim à vida. Que Deus te abençoe.